Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Hoje de manhã, na hora que eu estava fazendo o vídeo do café da manhã, o chat do YouTube ele salta, ele tem um. De vez em quando você mexe um pouquinho, ele pula para a última pergunta, é muito ruim. E eu não reparei que ele tinha feito isso. Então algumas perguntas ficaram lá para o meio, não respondidas. Eu respondi as do final. E como eu não considero que isso seja justo, eu voltei para gravar o vídeo conforme eu tinha dito que ia fazer. Certo? Então aqui nós temos as perguntinhas. Uma delas é a da Viviane. Quedas com corpo menores e muito pavio podem indicar um padrão de reversão em petro, pensando em montar uma posição com opção de call a curto prazo. Você não ficou falando se isso aqui é para comprar ou para vender, mas vamos lá. Sim, esse padrão é um padrão muito típico, que é o que a gente vê, por exemplo, aqui. Tá? Você vem com. Aqui não está tão típico porque tem poucos candles. Mas vamos pegar um padrão bem típico. Deixa eu ver um local em que isso tenha acontecido assim, com uma cara muito, muito perfeita. Aqui, ó, por exemplo. Tá subindo, tá subindo, tá subindo. Um corpo grande também não tem. O ideal é quando tem três, pelo menos três candles, que aí fica claro que dá pro cara ver bem isso. Deixa eu achar um local igual, um local ideal. Aqui, ó. Observa que esse aqui é um candle grande. Esse aqui tem um corpo menor do que esse e uma sombra superior maior. Esse outro tem um corpo até mais ou menos do mesmo tamanho. Tá? Normalmente ele é menor, mas a sombra superior é bastante maior. Nesse caso aqui é muito até gritante. Normalmente não é tão gritante assim. Ela é menorzinha aqui, mas é maior do que essa. Isso aqui costuma não indicar uma reversão do movimento. Não é bem uma reversão, conforme você colocou, mas sim um potencial exaurimento do movimento. Às vezes tem o volume, fica claro pelo volume, mas nem sempre tem o volume, nem sempre fica muito claro. E esse tipo de padrão de corpo de candle vai te indicar isso sim. Com relação à sua posição de montagem com opções, aí eu não sei o que você está pensando em fazer, se você está querendo, porque você pode montar operações compradoras em opções com call e operações vendedoras com opções com call. Então dá para fazer as duas coisas. Aqui a gente não tem exatamente o padrão nesse momento que a gente falou. Ó, os corpos são menores, sim, mas os pavios não são maiores. O pavio superior aqui ele é basicamente a mesma coisa dali. E é comum você encontrar corpos mais pequenininhos, né, menorzinhos, conforme você vai chegando na parte do topo histórico, conforme acontece aqui. Você vai encontrando os corpos cada vez menores, porque os movimentos tendem a ser menores. Tá? Os rompimentos de topo histórico eles tendem a ir fazendo movimentos bem, bem curtinhos, certo? Bem, bem curtinhos. E é por isso que você pode encontrar aqui. Não, eu não vejo nesse momento padrão para reversão, tal. Mas é claro que toda vez que faz um novo topo histórico, você pode fazer uma operação pensando na reversão aqui, tá? Então, na reversão que eu digo assim, no retorno à média, tá? Que não está longe, não é assim tão claro para fazer. Tá? O Guimo fez um comentário, achei que era uma pergunta, mas era um comentário falando sobre o WSP Foot, que nós já analisamos. Outro grupamento foi de Oi BR, sim, Fernanda, teve isso. Mas dê uma olhada, se vocês tiverem oportunidade, o nome do ativo, eu falei na hora lá, mas não escrevi. Né? Então, o ativo chamava. Sai fora coisa esquisita. Chamava Milk. Milk. Eu não sei se era Milk 11. Era Milk alguma coisa, mas o ativo era a Parmalat. Tá? A Parmalat, aquela empresa que vendia leite e tal. Então, aí dá uma olhada na história disso aqui, vocês vão. Eu não lembro se era 11 ou se era 4. Agora eu fiquei na dúvida. Mas era uma dessas. O Thiago Contador fala: boas opções. Bom dia, mestre. Esquece esse negócio de mestre, cara. Mestre indica que tem um seguidor. Não seja seguidor. Não seja seguidor. E não idolatre a outra pessoa. Quando a gente começa a botar o cara num patamar diferente da gente, a gente tende a achar que aquilo que ele fala é sempre verdade e não é. E não é. Aquilo que a gente fala, por exemplo, eu que eu falo aqui, é a minha opinião e a minha experiência pessoal. Né? Obviamente que eu posso ter mais experiência que você, né? Posso ter 15 anos de mercado, como eu tenho, e você ter 6 meses. Então a diferença é grande de experiência, mas nunca entre nesse patamar mestre, meu guru, meu não sei o quê, porque mesmo que seja só uma coisa delicada, ou um elogio, ou uma coisa assim, a gente instintivamente inconscientemente vai se colocando num patamar diferenciado. E o que o cara fala passa a ser uma verdade. E isso é muito perigoso, né, em termos de mercado. Mas a pessoa faz isso sem perceber. Fez uma compra de put a seco em. Cara, que diabos é isso? Caramba, nunca ouvi falar nesse ativo.
Ah, NCOT. Tá, desculpa. Sabe quando você olha aqui e pensa assim? Eu pensei nisso aqui como como um ETF. Eu falei, cacete, nunca ouvi falar nisso. NCOT W140. Fez uma compra de put a seco. Conforme eu respondi mais cedo, no vídeo mais cedo, você vai encontrar que eu falei que a ideia de comprar puts a seco não é uma boa ideia. Em geral, não é uma boa ideia. Então, a priori, não é uma boa ideia. Tá? Pode ser que esteja numa condição muito boa, especificamente NCOT, para você poder fazer isso. Tá? Mas normalmente não é uma boa ideia. Com vencimento em novembro, pagou a 6,66, entendendo que o ativo está em uma tendência de baixa. Poderia analisar? Posso, claro. Ah, antes que eu esqueça, eu já tinha esquecido, mas não vou esquecer. Eu falei também hoje de manhã que eu tinha uma tabelinha, que eu tinha feito um estudo, isso aqui é recente, isso aqui é de agora do meio do ano, tá? Sobre os dias da semana. Então, observe aqui, ó, que tem sim uma diferença. Eu confundi uma com outra. Sexta-feira é um pouco pior do que segunda. Tá? Isso aqui é a média do que acontece. Então, os dias da semana oscilam um pouquinho. Né? Tende, terça, quarta e quinta tendem a ser dias positivos. Sexta-feira tende a ser um dia negativo. E hoje funciona como sexta-feira, porque hoje é o último dia da semana. Tende a ser um dia negativo. Mas não é uma diferença absurda, conforme vocês podem ver. Em termos de desvios padrões, tá? Observa o desvio padrão aqui. Não muito grande a diferença. Tá? Não é um dia que oscile mais ou menos. É mais ou menos junto. E aqui temos as oscilações por desvios padrões. Tá? Isso aqui tem 66% de acordo com a estatística de dar certo, de ter encontrar isso. 95% e 99,7%. Teve 99,1, 99,7, eu não lembro agora o número. 99 cacetada. Tá? Então, esses aqui são os desvios padrões, de acordo com o que você encontra durante a semana. Observe que sexta-feira não cai assim espetacularmente mais do que os outros dias. Segunda-feira tem mais ou menos o mesmo tipo de oscilação para o lado da queda. Inclusive, segunda-feira oscila mais dependendo de quantos desvios você utiliza. Então tá aqui, agora vocês podem já dar uma parada, faz um print dessa tela, analisa e vê o que vocês conseguem tirar de útil desse conhecimento. Então, voltando lá no nosso amigo com a NCOT, NCOT, NTCO, né? É Natura. O ativo vem em um movimento de tendência de baixa. Sim, hoje, só para sacanear o nosso amigo aí, ó, cadê? O Thiago. Só para te sacanear, Thiago deu aqui um belíssimo gap de alta na abertura de hoje. Tá? Eu tô gravando isso aqui, são. Ah, ô Profit, você tá me sacaneando, né, cara? Pô, tinha um gap aqui ainda agora, vocês viram, né? Aí o Profit agora botou o candle anterior. Não tinha gap. Mas o ativo vem numa tendência de baixa, vinha numa tendência de baixa clara até ontem. Ontem ele não estava mais numa tendência de baixa, tá, Thiago? Ele fez um fundo, outro fundo na mesma altura. Então aqui, ó, você começa a desenhar a possibilidade de um fundo reflexo, que não foi acionado ontem, porque não fechou acima, mas hoje está acionando. Então, isso era uma tendência de baixa. Conforme fizer um fechamento, e nós obviamente não temos fechamento, tem só meia hora de mercado. Conforme esse fechamento efetivamente se confirme acima disso, isso aqui não é mais uma tendência de baixa, isso é uma movimentação nesse padrão gráfico complexo, em que você projeta isso aqui para cima. Observe que fazendo essa projeção, dá basicamente até a resistência anterior ali. Vou deixar o desenho aqui para a gente analisar numa próxima vez, mas sim vinha numa tendência de baixa. Não sei que dia você fez, provavelmente não foi ontem, né? Você fez a sua compra para novembro e aí você tem aqui o trade. Eu não gosto, como eu disse, eu não gosto. Eu vou abrir o Uplet, porque agora eu tenho as volatilidades de fazer operações a seco. Aliás, para falar a verdade, não sou eu, tá? São todos os traders profissionais, raramente fazem esse tipo de trade. Se você pegar os livros profissionais de opções, você vai ver que raramente tem isso. Mas, ocasionalmente, vale a pena fazer. Natura. Em Natura, especificamente, você observa que a volatilidade. Deixa eu tirar este bagulhinho da frente. A volatilidade, ela não está assim absurda. Está alta. Então, observa. Desculpa.
Olha, vamos refazer aqui, porque o gráfico também mudou aqui atrás. Observa como a volatilidade está muito alta. A volatilidade é essa linha azul. Observa que ela veio para essa região. Deixa eu travar a minha tela. E aí fica mais fácil de eu botar. Observa que ela veio para essa região aqui, ó. Para esse topo, para essa região aqui, tá? Então, a linha azul é a volatilidade das opções. Observa que ela teve um topo lá em, sei lá, quase um ano atrás, teve uma passagenzinha para cima, uma segunda passagenzinha para cima e o resto do tempo toda a volatilidade estava aqui embaixo. Observa que essa aqui é a volatilidade usual nos últimos meses para Natura. Quando ela faz esse tipo de coisa, isso torna as opções caras, bastante caras. Quando você compra uma opção, você está pagando um elevado preço de volatilidade. Um elevado. Você comprou uma opção, comprou uma put. Tá? Não sei quando foi, pode ter sido aqui embaixo. E se foi aqui, você comprou a put com uma volatilidade baixa e agora ela deve estar com uma volatilidade muito alta, você já tem a oportunidade de vender. Mas se você deixou para comprar aqui, esses últimos 2 ou 3 dias, você comprou uma put com uma volatilidade muito alta. Mesmo que você acerte o movimento, a possibilidade de você perder dinheiro nesse tipo de trade é muito grande. Porque você paga caro pela put, paga caro pela volatilidade, e aí depois a volatilidade cai, como foi aqui, ó, ao longo de 1 ou 2 meses, ela cai, e às vezes cai rápido. E a sua put desvaloriza muito, porque você está comprado. Então ela vai desvalorizando muito rápido. Mesmo que você acerte a direção, às vezes desvaloriza muito. Então toda vez que você pensar em comprar um tipo de put, comprar qualquer tipo de opções, sempre olhe o valor teórico. Tá? Olhe isso, se você tiver o Uplab, se você não tiver, teste-o. Tá de graça, é de graça, tá? Durante quase 40 dias. Tem um link na descrição do vídeo, vai lá, clica nele, testa o troço, de graça. E dá uma olhada aqui, você vai ver o valor teórico. E vê quanto foi o último negócio. Observa como o valor teórico foi 0,70 é o valor teórico, isso aqui é o calculado do Black Scholes, e foi negociado, o último negócio que foi feito agora, há pouco tempo, hoje, foi a 1,08. Então você bota aqui 1,08 dividido por 0,7, está dando 54% acima do valor teórico. É muito, muito caro. Acima de 25% eu já não faço trade. Quando está o valor teórico batendo com o último, aí eu até posso fazer o trade comprado em opções, só a seco. Posso fazer. Não vai ser usual, mas posso fazer. Eu geralmente só compro opções quando o valor do último negócio for abaixo do teórico. Quanto mais baixo, aí sim. Então, no seu caso, dependendo de onde você comprou, da fase que você comprou, você pode já estar tendo um belíssimo ganho por conta da subida da volatilidade, ou você vai amargar um belo prejuízo por conta de ter comprado uma volatilidade muito alta. Então, isso tem que ser olhado, tá? Eu tenho isso nos meus livros, tá, galera? Tá? Eu sugiro que vocês deem uma olhada nesses livros. Estão aqui em cima. Olhem isso, tem tudo isso discutido em detalhes lá. Tá? O livro é muito mais barato do que os stops que a maior parte das pessoas toma por aí. Tá? É mais barato que encher o tanque de gasolina, dependendo do carro que você tenha. Tá? Então agora vamos para a próxima pergunta. Do PH. É possível fazer hedge comprando put de BOVA? Sim. Já que preciso de menos capital, se você quando você faz com um BOVA para uma carteira, você não precisa ficar comprando cada um dos ativos. Vamos dizer que você tenha 15 ativos numa carteira. Para fazer hedge em todos eles, você tem que comprar um por um, cara, fica muito mais caro. Para fazer com BOVA é mais barato. Em compensação, ele também é um hedge menos eficiente, porque ele é um hedge baseado numa relação matemática. Essa relação matemática, ela oscila, tá? E nem sempre vai ser respeitada constantemente, porque muitas vezes você vai fazer o hedge e tem uma relação, você calcula o beta da tua carteira, aí seu beta da sua carteira, sei lá, tá 1, só para facilitar. Quando você comprar, aí você vai comprar lá a quantidade de put de bola para fazer o seu hedge. Daqui a pouco aquilo oscila, dá uma volatilidade grande no mercado e os seus 15 ativos oscilam de formas diferentes. Tá? E aí o beta da sua carteira sai de 1 para 1,3. Pronto, seu hedge foi pro saco.
Tá? Você está completamente não, você está redeado parcialmente, mas não vai ser um RED muito eficiente. Você poderá ter um grande problema com isso aí. Tá? Então, eu discuto isso em muitos detalhes nesse livro, Manual de RED. Sugiro que quem tem carteira, quem pensa em fazer RED, leia, porque aqui há 20 formas diferentes de fazer RED, com vários subtipos. Tá? Então, se você botar ali na ponta do lápis, dá muito tipo de RED diferente. Cara, e aí, se exercer. Não, você está querendo fazer trade com o seu RED. Não faça trade com o seu RED. RED não é uma forma de ganhar dinheiro. RED é uma forma de não perder dinheiro. Tá? Então, se você quiser entrar para fazer trade no RED, meu irmão, não faz, não faz. Esquece isso. Tá bom? Ah, porque eu vou alavancar aqui, pá, e eu compro e vendo no mesmo dia. Esquece isso. Não é para fazer trade com RED. RED é proteção. Ou você faz proteção, ou você faz a operação de opções. E aí é outro caminho, outro pensamento, outra teoria, outra forma de operar, completamente diferente. Não entra nessa, porque eu vou fazer e aí no final ainda posso ganhar um dinheiro. Esquece. RED é proteção. Não é para ganhar dinheiro, é para não perder. Tá? Agora, sim, se você for exercido, no mesmo dia tem um leilão especial de fechamento por conta das opções, é um leilão especial, né? E aí você vai lá e desfaz, né? Você fazendo exercício, você desfaz das bolas e tal, e resolve o teu problema lá. É assim que se faz. Mas não entra nesse mérito, nesse troço aqui de vou alavancar e tal. E sai dessa, tá? Sai dessa, porque isso não vai dar certo. Beleza? Bom, galera, então era isso aí que eu tinha para falar. Essas eram as perguntinhas do pessoal as perguntas que eu não respondi hoje cedo, porque eu não vi, porque pulou. Mas então, tem isso aí, tá bom? Espero que seja útil para não só aquelas pessoas, mas para as outras que por acaso assistam também o vídeo. Um grande abraço para todos vocês, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.